Muito bom, pessoal. Então, esses vídeos operacionais, eu fiz questão aí de acabar com o vídeo do meu principal calor aí da apresentação. Não foi para dar um choque em vocês, mas sim para mostrar a realidade do mercado. Eu não quero que vocês venham para o jogo só porque eu mostrei financeiros positivos, grandes financeiros. Eu quero que vocês venham para o jogo pelo processo. O dinheiro não é o fim. O fim é operar certo. Se você operar certo, o dinheiro vai vir. Então eu não quero vocês só porque eu ganho dinheiro. Eu quero vocês porque vocês vão ganhar dinheiro. Eu já sei fazer o meu. Eu já estou consolidado. Então a ideia não é aqui só trade positivo. Por isso que eu fiz questão de mostrar a cara mesmo, abrir meu coração também, passo calor. Teve uma pessoa que me perguntou: nossa, André, mas como você, profissional, faz isso? Por duas palavras: eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa comum. Eu só tenho mais tempo de tela e mais vivência que vocês. Mas do mesmo jeito que o Anderson Silva fez o que fez e tomou o chute na cara. Da mesma vez que o Vitor Belfort tomou um chute e perdeu de novo com o mesmo chute na cara. Como um cara daquele profissional tomou o mesmo chute? Puta, meu, porque ele simplesmente é um ser humano. A gente não está falando de máquinas aqui. Tá bom? Agora, pessoal, a gente vai chamar para um bate-papo aí, para dúvidas. Algumas pessoas que estão evoluindo, já indo para o contrato cheio, algumas já conseguindo mudar a história de vida. Eu vou direcionar as perguntas aqui para vocês verem que não é possível só para mim, é possível para várias pessoas. Infelizmente um aluno nosso não conseguiu vir, estava sem gasolina, eu queria muito que ele viesse, mas que eu brinquei que a gente está no jogo do longo prazo. A gente vai ter mais eventos, vocês vão ter a chance de conhecer. É um cara muito bom e que foi mais um aluno aí que bateu as metas dos 100 mil no dia. A gente já está chegando a quase 10 alunos aí. Quando eu tiver 10 que baterem minha meta, eu vou saber que eu fiz o meu trabalho direitinho. Mas o meu objetivo não é só mostrar isso, porque isso realmente é para poucos. Chegar nesse nível não depende de mim, não. Depende 100% do cara. Eu vou trazer pessoas aí que estão alcançando o nível que vocês podem alcançar e já viver de mercado. Então, vou chamar aí Camila, nossa representante. Doan e Alê, o samurai dos 20 e poucos meses positivos. Traz alunos ali que estão despontando, estão conseguindo vencer a barreira que vocês têm, que venceram essa carinha que vocês ficam de tudo novo, tudo desafiante, e estão empregando na prática toda essa nossa guerra. Começar com as mulheres. Camila, conta um pouquinho da sua história. A gente vai começar com história, eu quero saber de dificuldades, a gente vai perguntar também de qual o caminho que acreditou e qual o caminho que fez para estar aqui. Cada um vai ter sua nuance, mas é legal contar um pouquinho de você aí. Vamos ficar aqui à vontade para ir perguntando, eu vou direcionando. E obrigado por vocês estarem aqui, principalmente por terem acreditado no processo. Boa tarde para todo mundo. Gratidão a todos e principalmente a você. Eu conheci o mercado tem 1 ano e pouco e a minha primeira formação é em comunicação. Só que eu estava insatisfeita com a minha área, não era aquilo que eu queria. A minha expectativa estava maior que a realidade. E quando eu conheci o mercado, realmente, você comentou no início, eu não sei se é vendido como uma coisa muito fácil. E eu tinha essa ilusão. Falei, isso aí é fácil. E eu não sabia nem o que era o mercado, nem que diabo era um contrato futuro. E nem como negociar, eu nunca tinha pensado em investir na minha vida, eu nunca tinha tido esse tipo de acesso à informação. Então, eu me programei, de certa forma, para poder sair do meu trabalho e poder me dedicar ao mercado.
Só que a minha cabeça era de que as coisas iam acontecer da noite para o dia e que seria tudo muito simples, muito fácil. E não foi bem assim. Em janeiro do ano passado, eu comprei uma determinada estratégia de mercado, que não cabe citar, mas que o risco-retorno dessa estratégia, você tem que ter uma assertividade muito alta. E quando a gente é novo, a gente não sabe fazer conta. Tipo, não entende no longo prazo de que, se eu estou arriscando X pontos para ganhar meio ponto, 1 ponto, eu tenho que ter uma assertividade alta, não posso arriscar mais do que isso. E não estava dando certo, mas até então não tinha colocado dinheiro nenhum, eu estava operando no simulador, só que eu já estava me programando para sair do meu trabalho. Então, aquilo começou a me dar um certo desespero, porque eu falei, eu estou querendo mudar de área para uma coisa totalmente nova e não está dando certo. E aí, em maio, eu acho que vocês abriram um workshop, e eram 4 semanas que dava acesso ao Brios. E quando eu comecei a ver os vídeos, a ver as coisas que vocês falavam, eu falei, isso é muito diferente do que eu estou vendo. Falei, não condiz com o que eu estou vendo, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, acho que já no segundo vídeo, eram 4 semanas de workshop, no segundo vídeo eu já falei, eu quero fazer esse curso. E confiei no processo, e no primeiro módulo do curso era o módulo comportamental. E eu estava passando por uma fase de uma transição comportamental, porque eu não só estava insatisfeita com o meu antigo trabalho, como eu tinha ficado doente. Então, eu entrei num processo de depressão, e eu trabalhava na indústria, eu não acredito em antidepressivo, me desculpa se tem algum médico aí, mas eu não acreditava que aquilo fosse a salvação, porque eu estaria tirando a minha responsabilidade, jogando para uma coisa para resolver um problema meu. E eu fui procurar terapias alternativas. Foi onde eu descobri a hipnose. E no mercado num curso sobre mercado, o primeiro módulo era comportamental. Eu falei, eu vou precisar trabalhar esse lado meu, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E aí eu cheguei para o meu hipnoterapeuta e falei, eu sou muito ansiosa. Ele escreveu num papel, colou na minha testa, ele falou, está escrito ansiosa aqui, você gostaria de sair assim na rua? Falei, não. Ele falou, então por que você fica repetindo para você mesmo que você é ansiosa? E aquilo foi um baque. E eu comecei a trabalhar o comportamental antes de trabalhar a técnica, porque eu já sabia que eu tinha problemas que eu precisaria resolver. E aí, conforme a gente foi desenvolvendo no curso, logo nos primeiros módulos você falava, se você não está consistente, para. Então, a primeira coisa que eu fiz foi simplesmente parar. Por mais que eu estivesse operando no simulador, nem a tela eu olhava mais, eu estava focada em ver o curso. E eu tinha o privilégio de ter o dia inteiro, porque eu estava desempregada, então eu tinha o dia inteiro para estudar, então eu consegui me dedicar bastante. E aí, depois, é um passo de cada vez. Eu não tinha muito capital disponível. Eu juntei um dinheiro, que foi o maior dinheiro que eu juntei na minha vida, e não é tanto dinheiro assim. E aquilo tinha que durar. Então, quando eu percebi que eu não podia, desculpa o perdão da palavra, eu não podia mijar fora do pinico, eu tinha que tomar cuidado. Eu falei, então eu preciso agir como um profissional. Por mais que eu não opere um lote de um profissional, eu preciso agir como ele e não esperar chegar nesse lote para não, agora magicamente eu sou um profissional, eu vou mudar todo o meu comportamento até aqui. E que é um processo. Quando eu terminei o curso em setembro, terminei de ver o curso, demorou uns 3 meses para conseguir ver o curso completo, e revisando as coisas, eu comecei a olhar a tela. Eu já tinha feito Brios, e o meu limbo, a minha dificuldade, não foi no tomou, bateu, quantos lotes, porque a gente já tinha feito Brios. Então, eu falei, então tá tranquilo. Foi entender que contexto é o mercado, oferta e demanda. Eu tenho que entender o que está acontecendo. E não é simplesmente, teve uma absorção, eu vou entrar. E isso foi difícil para mim entender. Teve que acontecer umas viradas chaves, muitas perguntas, né? Meu companheiro também opera, a gente conversava muito. Falei, onde está? E com o tempo, eu comecei a perceber zonas de valor, que fazia mais sentido ter uma operação ali, ter uma probabilidade mais alta. E comecei a operar no simulador. Em novembro teve a Expo Trader. Eu ainda falei no final do evento, era num domingo, eu falei, amanhã eu estou indo para a conta real. Fui. Não,
meu objetivo era não ter uma história triste para contar. E até hoje eu não tenho uma história triste para contar no mercado, porque hoje a gente tem possibilidade de aprender mercado se protegendo. A gente tem como travar médio na corretora, tem como travar exposição, tem como uma porrada de coisa que antigamente não tinha. Então não tenho vergonha nenhuma de te dizer que eu sou trader Nutella e que eu vou usar esses artifícios sim, para me proteger, porque eu não posso, eu não tinha uma segunda chance. Então, eu fui seguindo esse processo, começando com o Domini, e comecei ali no scalping, fazendo scalping, só que eu começava a ficar frustrada com aqueles grandes movimentos, e eu pegava ali um ponto e meio, chorando às vezes, porque eu entrava na região errada, porque se fosse na inversão de fluxo, de fato, eu conseguiria pegar um bom movimento ali. E isso começou a me frustrar. Falei, mas por que eu não estou conseguindo? E aí eu começava a pensar na minha cabeça. Dava 9h30, eu pensava, o Antunes já deve ter batido a meta dele. E eu estou aqui. E com o tempo, eu comecei a tentar perceber, onde eu tenho probabilidade de alongar um trade? Porque não é simplesmente eu via pessoas aí alongando o trade, colocava a entrada, largava o gain lá na casa do chapéu e ia tomar café. Falei, eu não, né? O mercado, se eu faço isso, eu estou negando uma das variáveis do mercado, que é a imprevisibilidade. Então, não, o mercado vai onde eu quero. O mercado os compradores e vendedores vão fazer o que eles tiverem que fazer. Se eu tiver a favor, bem. Se eu não tiver, eu não faço diferença no mercado. E foi quando eu comecei a rever o módulo de trade location. Eu e meu companheiro, nós conversamos muito sobre essa questão de região de valor, de entender que o mercado vai buscar liquidez. E a gente começou a estudar um pouco sobre market profile também, como isso interagia. E aí não é simplesmente, muita gente está engessada no setup. Beleza, o market profile eu vou comprar no fundo e vender no topo. A pessoa coloca lá, ordem, compra no fundo, a venda no topo, se estopar, estopou, se pegar, pegou. E não é. Eu comecei a entender como esses movimentos aconteciam. Como eu estou falando de um trade para alongar, o mercado ele não vai, o dólar pelo menos ele é muito errático, então ele não vai subir 5 pontos de uma vez. Ele vai ficar trabalhando em micro-regiões de briga. Então eu comecei a relativizar o quanto é normal de agressão vir contra nesse processo. E nessas regiões de briga eu sempre vou subindo o meu stop. Então, quando eu estou gerenciando uma posição ganhadora, o máximo que pode acontecer é eu ganhar menos. Mas eu não vou deixar uma posição de 10 pontos voltar na minha cara. Porque não faz sentido. Eu estou falando de não sei quantas frequências virem contra mim. E aí a pessoa pensa, então vai fazer um trade de 10 pontos, seu stop fica maior. Claro que não, eu entro com sinal de scalping. O meu stop é curto. Para o meu risco-retorno vale a pena, porque uma operação de 10, 15 pontos, ela não vai dar a todo momento. Não quer dizer que eu sentei lá às 9 da manhã, às 9h05 vai aparecer oportunidade. Então, exige uma certa disciplina. E depois disso, eu comecei, e aí começou uma competição comigo mesma. Eu falei, eu quero me aproveitar de bons movimentos do mercado. Então, fui para o simulador e entender como pegar esses movimentos grandes. Aí, primeiro foram 5 pontos, os 10 pontos, e há 2 semanas, uma semana, que teve o rompimento dos 3,70, eu consegui pegar o movimento inteiro. Eu peguei 22,5 pontos na operação. E... Obrigada. Não é de um lotinho do Mini, não. Mas eu participo de um grupo, eu até mandei no grupo, né? Eu falei, gente, isso é um dia atípico. Eu não faço isso num trade todos os dias, não é? E expliquei qual foi a minha lógica de entrada. Por um acaso, aquele dia eu cheguei mais tarde no mercado, então já tinha formado uma região de valor, um shape ali de volume, e o mercado estava trabalhando num canal de uns 9 pontos. Então, eu fiz uma compra no fundo, porque teve uma absorção, estava tendo um desbalanceamento para compra, e aí o mercado foi lá, deu 9 pontos, falei, não vai romper agora, zerei com 8 pontos. E aí ele voltou de novo, começou a ter uma absorção com muito volume de compra. Estava sobrando muita compra, um desbalanceamento muito grande, teve umas canceladas para cima, eu tomei de novo. Comprei, falei, vou segurar esse trade, vamos ver se agora vai dar oportunidade. Ele foi lá de novo nos 9 pontos, ele deu uma pequena rejeitada, só que no que ele rejeitou, começou a absorção de compra mais alto. E aí eu lembrei daquilo que você falou, o rompimento vai contando uma história, cada vez ele volta menos. Tinha um desbalanceamento muito grande, o acumulado da agressão estava explodindo já.
Falei, tá, então eu vou segurar. Eu mantive o meu stop gain abaixo daquela zona de briga. E aí o mercado parou. Eu ainda brinquei, a pausa gramática. Eu falei, ou os caras vão sair vendendo tudo isso aqui, ou vão sair comprando. E teve uma agressão de 2 mil ao mercado. E o mercado não andou tanto assim. Eu falei, então, peraí, tem venda passiva. Me mantenho no trade? Me mantenho porque ele acabou deslocando um pouco. Mas se essa venda sair agredindo, eu tô fora. No que veio essa boleta, começou a ter cancelado de vendedor. E aí veio uma sequência de compradores comprando. E no que rompeu foi um negócio muito rápido, né? E aí, na primeira rejeitada que deu, eu acabei zerando o trade e deu esse grande movimento. E hoje eu me sinto feliz com o meu operacional, porque o meu objetivo não se tornou mais financeiro, se tornou um objetivo de chegar no mercado e ganhar. Tanto que a minha quantidade... eu não coloco financeiro na tela, eu coloco a quantidade em pontos. Porque pouco me importa se eu estou operando com 1, com 10, com 20, com 30 ou com 50. Eu quero ver aquilo em pontos. O financeiro eu vou ver no final do dia. Porque eu venho de uma realidade um pouco diferente de algumas pessoas. Então, o dinheiro, eu não fui criada e acostumada a lidar com o dinheiro dessa forma. Então, teve que haver uma transformação em mim e falar, então tá bom, eu não preciso ficar vendo dinheiro. Não preciso. Coloco a quantidade de pontos e é ter frieza para operar. E aí pode parecer uma coisa simples, é ter frieza. Mas quando a gente tem uma memória energizada daquilo, de que a gente consegue tirar dinheiro do mercado, o dia que estopa, eu vou andar de patins. Esquece, sabe? No dia seguinte, geralmente, o dia que eu estopo, eu não fico tentando buscar a perda, porque eu sei que na maioria dos dias eu consigo ser lucrativa, então sigo o meu dia normal, no dia seguinte eu volto, me sinto melhor e aí consigo operar. E aí eu comecei a entender essa questão das contas que a gente não faz, né? Que a gente nem tem acesso, às vezes, para fazer, que é essa questão do gerencial. Fala, não passava pela minha cabeça quanto eu tenho que acertar para eu ser lucrativa no final do mês. Eu achava que, beleza, eu vou fazer R$500 por dia, no final do mês eu vou ter R$20 mil. Isso é balela. Não caiam nesse tipo de coisa. Desculpa aí quem acredita nisso, mas a gente tem custo. Você não vai ganhar todos os dias. E o mais perigoso são as pessoas que vão buscar isso fazendo, vou buscar meio ponto, 1 ponto por dia, minha meta. Só que a pessoa esquece que o dia que ela perder, ela vai perder esse 1 ponto, meio ponto, às vezes até mais, levando em consideração a frequência do mercado. Então, o curso me trouxe essa autonomia de ter filtro para as coisas, aquilo que você falou, de entender, isso é bom ou não é bom para mim? O que eu preciso me alimentar? E entender que, acho que quando eu fui para o simulador, foi uma transição um pouco difícil, que não é o curso não ensina setup. Se alguém está aqui por setup, não ensina, porque a gente começa a entender que a hora de comprar e de vender se torna natural. Então, eu comecei a entender que não vai ser toda absorção que vai dar certo, porque tem uma absorção com volume, absorção sem volume, tem uma absorção que ela está dando liquidez ali para o comprador executar aquela posição dela, e aí vai ter absorção que realmente, não que seja um intuito, mas vai acabar freando o movimento. E isso foi uma das viradas de chave, porque a gente perceber que não vai ter uma coisa, eu vou engessado, eu vou comprar aqui, meu stop padrão é de 5 pontos, eu vou buscar 15 todos os dias. Vai ter dia que a frequência vai estar maior, vai ter dia que a frequência vai estar menor. O mercado mostra onde é o stop, você deu vários exemplos ali. Tem um lote ali, assim, assado, começou, aquela agressão foi fato gerador, então meu stop está abaixo daquele nível de preço. Então, são coisas que a gente vai tendo autonomia e trazendo a responsabilidade para a gente. Só que muitas vezes a gente não quer a responsabilidade. Eu quero emagrecer, eu vou tomar remédio para emagrecer, porque eu acho que o remédio vai me curar. Não, eu quero entrar no mercado, eu vou comprar um setup vencedor aí, vou colocar a minha entrada, vou virar as costas, vou tomar café, quando eu chegar eu vou ter muito dinheiro lá e está tudo bem. E não, a responsabilidade é nossa, e principalmente para quem quer viver disso. Você vai ficar meia hora, 1 hora, 2 horas que seja na frente da tela, comparado a 8 horas que você ficaria dentro de um escritório, obedecendo regras que muitas vezes você não concorda. Então,
pelo menos dedique-se a fazer isso, porque é simples, mas não é fácil. E é um processo todos os dias de acordar como um vencedor. Se acordar com a posição de derrotada, é derrotada que é você. Eu ainda brinquei essa semana que esse mês foi um mês atípico, eu tive um mês muito bom. E ainda brinquei com o meu companheiro. Falei, nossa, se eu encerrar essa semana, eu não vou ter um stop no mês. O que aconteceu segunda-feira? Eu estopei. Eu falei, outra isso para mim. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Então, se olhe no espelho e... é você o responsável ali. Tem um plano de trade, sabe? E siga ele. Não adianta nada. O papel vai aceitar tudo. Só que não adianta nada você falar que você vai estopar o dia com 5 pontos para trás e você estopar com 15. Aí, ou devolver um mês. Tem gente que tem 80% aí de taxa de acerto. Aqueles 20% vai lá e perde. Não se permita fazer isso, porque o mercado pode ser muito prazeroso, mas ele pode machucar também. Então, é isso. Uma aula, né, pessoal? Pra gente é uma grande surpresa, né? Ela falou para mim que ia estar na palestra. Eu fico muito feliz que vai ser nosso primeiro estudo de caso com uma mulher que realmente já está alcançando financeiros aí que a maioria dos homens aí sonha em ter, e você alcançou. Mas eu digo que não é nem o financeiro, é você ter virado uma profissional. Hoje você senta, as suas palavras dizem isso. O seu post no grupo explicando quando os alunos qual setup está funcionando no dólar. Você escreveu uma linha de todo mundo. Eu falei pro Ben, você não precisa estar puto. Eu falei, ele falou, relaxa, cara, a Camila respondeu. Isso para mim é o melhor, pessoal. Hoje ela senta e conversa com qualquer trader com 10 anos de mercado. Além de estar no cheio, estar operando, a gente não vai entrar aqui em financeiro, porque é o que você disse, o financeiro depende de cada um. Às vezes 1.000 é muito para um, às vezes 5.000 é para o outro. Eu não estou focado nisso. O que eu estou focado é realmente pegar uma menina que não conhecia nada de mercado, que se transformou numa profissional em menos de 1, 2 anos, fala hoje muito melhor que muita gente, consegue explicar muitas coisas que às vezes eu não consigo explicar com tanta simplicidade. E é isso, é possível. Qual que é a desculpa de vocês? Camila sentou a bunda e foi trabalhar, e foi operar, e está agora conseguindo viver os sonhos dela, vivendo de mercado. Obrigado, de verdade. Vamos lá, Dor. Bom, a minha história, ela na verdade começou, eu trabalhava numa empresa familiar e comecei a acumular um capitalzinho e eu tinha um sonho, na verdade, eu via muito na internet, né, da independência financeira, de eu poder começar a aplicar meu capital pensando a longo prazo em poder viver de renda que ele fornecesse. Como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu achei isso muito possível, porque eu tinha um fator tempo ao meu favor de poder aplicar meu capital. Então, eu comecei a fazer pesquisa de mercado e abri uma conta na corretora e aí acabei caindo para renda variável, né? Então, comecei a ver algumas empresas de renda variável e, no final das contas, eu nem botei em renda fixa, fui direto para renda variável. Ali eu comecei, assim, seguindo o call de analista mesmo. Eu tinha uma empresa que eu, na verdade, comecei a fazer conta e eles davam um call, no final do mês, estava 2%, 3%, 4%. Eu falei, pô, mas para que eu vou botar em renda fixa, então, se a própria call dos analistas dão uma porcentagem muito maior que a renda fixa por mês? E a realidade não foi essa. Eu fiz isso, não consegui, isso trabalhando, tá? Eu, na verdade, trabalhava em escritório, então tinha algum tempo que eu podia entrar no mercado e fazer essas operações. Então, foi indo, virei perdedor, perdi boa parte do meu capital. Aí, quando eu perdi praticamente 40%, 50% do meu capital, caiu minha ficha que eu estava fazendo coisa errada. É ruim porque demora muito tempo de cair essa ficha, né? E aí eu comecei a pesquisar curso, comecei a me especializar. E o meu cume, assim, quando eu tomei a atitude de realmente procurar algo para me especializar e me profissionalizar, foi na época, foi em 2016, quando começou não, tinha muita intervenção do Banco Central naquela época, né? E eu peguei a notícia, vi os contratos de dólar futuro, comecei a operar e ganhei uma bolada, cara, no primeiro dia por causa de uma notícia dizendo que o Banco Central ia entrar no mercado. Eu falei, pô, o Banco Central vai entrar no mercado, vai comprar dólar. Era swap reverso.
Eu falei, pô, quem que vai contra o Banco Central? Eu vou comprar, e ganhei uma bolada esse dia. Eu falei, pô, demorou, é isso que eu quero fazer da vida, né? Eu caí nesse canto da sereia, e não passou muito tempo para eu devolver praticamente todo o meu capital, mais um capital que eu tinha reserva, que não era nem para estar na Bolsa de Valores. Aí passou um tempo, eu fiquei mal, mas não desisti disso e fui atrás de me especializar. Quando eu caí, não fiz nenhum curso de análise técnica. Eu tive essa vantagem, não analisava gráfico, nada. Eu já caí direto na Scalper. Então, assinei o curso, fiz o curso, demorei um tempo para fazer o curso, porque eu tinha minha profissão, não podia largar dela. E demorei, tinha as minhas metas de aula. A partir do momento que, se eu não me engano, eu cheguei no módulo 5, comecei a praticar no simulador, né? E eu lembro exatamente, eu tive uma mudança, eu acho que até então essa história é meio parecida para todo mundo. A única mudança foi que eu decidi que ia me especializar e realmente, como era empresa de família, pedi um tempo para focar nas operações do mercado de renda variável. Não é algo que eu recomende, mas eu tinha essa coragem, eu era novo, eu estava com 22 anos na época. Ele tem 50, né? E aí eu fui estudando aos poucos o mercado. E assim, eu lembro exatamente de todos os degraus de evolução que eu tive, porque teve uma coisa que eu respeitei muito, foi a questão da revisão, e isso me deu alguns patamares que eu consegui entender. Eu comecei, acho que vocês vão entender o que eu quero dizer, eu comecei com leitura pontual, né? Eu lembro que você deu esse nome, Antunes, e eu linkei esse nome com a minha evolução. O que é a leitura pontual? Eu li até, primeiro, é o limbo, você não entende nada que está na tela. Depois você começa a entender um pouco o que está na tela, você vai para a chamada leitura pontual, né? A questão de você sabe quando toma, quando bate, etc. e tal. Essa leitura, né, é uma leitura simples, mas ela foi uma leitura que eu parei um tempo e comecei a operar ela. Então, por exemplo, tinha uma região, entrava um player grande, um institucional tomando, eu tomava junto e não ia. Aí eu, putz, o que está acontecendo, cara? E fui com o tempo, até quando caiu a minha ficha sobre o contexto do mercado, ou o filme do mercado, né? E o que esse contexto eu chamo de leitura contínua, é você enxergar o filme. Então, você enxergando o filme ou a leitura contínua, quando você chega nesse patamar da leitura, você já sabe que boletada é importante, que absorção é importante, que região ali, a briga é importante. Então, para eu perceber que, na verdade, o contexto por trás das ordens do mercado era tão importante quanto a boletada, o bateu, tomou, essa foi a minha primeira virada técnica, eu divido em comportamental e técnico, foi a minha primeira virada de chave técnica, aonde eu realmente passei de perdedor para empatador consistente. Ali eu praticamente brigava com o mercado, e tem meus dias ruins e tem os seus dias bons, né? Mas como o mercado é um campeonato, não é um campeonato de mata-mata, de pontos, às vezes eu terminava o mês bem, às vezes não. E o tempo foi passando, eu parei nessa leitura contínua, estava satisfeito com ela, com a questão de entender o contexto, saber a intensidade, saber a agressividade, e fui trabalhando. O problema foi que, quando eu aumentava o lote, minha eficiência diminuía muito. Então, eu comecei a reparar nisso, aumentava o lote, minha eficiência diminuía, não tinha tanta frieza para girar mais, eu sou puro de giro, ela segura mais, o que eu acho isso maravilhoso, segurar. Eu, para segurar, preciso operar um pouco menor, se eu opero do tamanho da boleta que eu opero, é só no giro, porque eu tenho que estar com o stop certinho, eu não posso passar do stop, é uma disciplina. Então, o que acontece? Quando eu comecei a reparar nisso, foi quando eu comecei a partir para a parte comportamental do mercado, que o Antunes bate muito nessa tecla, bate, mas a gente fica ainda focado no setup, tentando procurar o setup, tentando entender o mercado e achando que, entendendo essa leitura, você já vai se tornar consistente. Então, até uma dica para quem está começando, a gente tem pessoas de todos os níveis aqui. Para mim, a virada de chave de começar a entender o tape reading, da leitura pontual para a leitura contínua, foi assumir uma ponta no mercado. Então, por exemplo, começava o mercado e falava, hoje eu só vou comprar. Então, eu ficava olhando o mercado aonde eu podia comprar.
Então, isso começou a me dar uma base. Quando você está no começo e começa a comprar, vender, eu sinto que, para mim, embaralhou muito a minha mente. Então, no mercado abria, eu falava assim, hoje eu vou assumir a ponta compradora, as regiões que foi bom para me comprar, eu vou entrar comprando. Então, isso na minha mente começou a dar um trabalho muito interessante, porque a região que eu não queria comprar era a região para vender automaticamente. Então, isso com o tempo eu fui desenvolvendo até a hora que realmente, quando eu entendi o jogo do tape reading, eu sabia que eu já podia atuar na ponta compradora e vendedora. Então, isso é muito importante, a gente não dá muito valor. O Antunes brinca, né? Você tem que primeiro aprender a correr, depois aprender a correr e pular, depois aprender a correr, pular e girar. Então, é exatamente isso. Então, o tempo que eu evoluí, assumindo uma ponta só no mercado, foi muito maior do que se eu ficasse comprando, vendendo. Então, isso foi importante para eu saber que região era boa para comprar e que região era boa para vender. Então, depois disso, eu fui para o comportamento. E o que foi o comportamento? Foi a questão de filtrar os trades. Foi da questão do que, na linguagem da Scalper, chama de o setup a mais, né? Ou você entrar aonde você tem muito mais confiança. O que eu apelidei isso para mim mesmo? É você saber onde você é forte no mercado. Então, a partir do momento que eu fui levantando e fui ganhando confiança, eu sabia aonde eu era forte. Então, quando eu comecei a levantar um pouco mais os contratos, eu sabia que, na verdade, para eu ter ganho, para eu conseguir girar, eu teria que entrar onde eu sou forte. Eu não entro mais naquele trade que eu tenho dúvida. É aquele trade que realmente eu me sinto confortável nele. Claro que às vezes foge da disciplina, mas essa é a regra do jogo. Você tem que conseguir fazer isso a longo prazo. Porque a gente tem que ser forte no mercado. A gente tem que entrar em regiões que a gente se sinta forte no mercado. O mercado é tanta gente grande brigando que você não pode sentir... Se você é uma pessoa pequena no mercado, mas a hora de entrar, a convicção da entrada sua tem que ser uma entrada forte. Então, eu fui trabalhando isso. E outra parte comportamental, o time da entrada. Eu acho isso muito importante. Para quem gira, né? O time da entrada é a questão de você... Eu ainda não sei definir, talvez o Antunes depois possa falar melhor sobre isso, eu não sei se é o mindset, eu não sei se é ali... Eu defino que é o mindset, é você, quando trabalhar com giro, saber que são probabilidades. Então, quando você trabalha com probabilidade, eu acho que aquela questão de você tomar um stop ou errar não fica tão cruel e você não erra o time da entrada. Eu sinto muito que o mercado é time. Então, quando ele vai se deslocando do 3 para o 8, na hora que vai 3, vai virar 4 compradores, 5 compradores, 6, 7, aí acontece, quem está no começo, vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí foi, aí não pega o trade. Então, 3, 4, 5, 6, 7, vai, eu já bato, entendeu? É mais ou menos isso, é mais o time da entrada. Então, quando eu conseguir unir o comportamental, que, mais uma vez falando, para mim foi o time da entrada e descobrir os pontos que eu sou forte, mais a leitura da análise contínua do mercado, conseguir ver o filme do mercado, foi aonde eu comecei a tomar confiança, foi aonde eu comecei a virar um ganhador consistente, e foi aonde eu tinha confiança de aumentar a boleta, e se perdesse, se tomasse stop, eu tinha confiança que eu poderia recuperar. Então, para mim, nessa caminhada, eu digo que o trade ele é uma união entre a leitura e a sua análise comportamental. A análise comportamental vem da revisão, ver saber quais são os seus pontos fortes dentro do mercado, e a parte técnica é sentar a bunda na cadeira, né, Antunes? E estudar o mercado até você conseguir entender o filme do mercado. E quando você entende o filme do mercado, não dá nem para sair para ir no banheiro, né, cara? Você tem que estar ali assistindo tudo para saber os players atuando e foi dessa maneira. Foi a união comportamental e técnica que, para mim, foi a grande virada de chave no trade. Sensacional. Muito bom. E uma coisa que a gente percebe, né, pessoal? É uma pergunta só, né? Já tem tudo que eu queria aqui. Que cada um desenvolve seu método. A gente deu um caminho, facilitou esse caminho e cada um se desenvolveu da sua forma. A Camila foi de trade para alongar, o Doan foi de giro.
mas eles construíram próprios caminhos. Eu não entreguei nada disso para ele, eu só mostrei as melhores práticas do que a gente acredita, pus um processo, mas não foi da noite para o dia. O Doan também não era de mercado, não veio de uma corretora, não tem 30 anos de mercado, é jovem ainda, 23, 24 anos de idade. O que ele está falando parece que tem uma história aí de 10 anos, né? Tanto que eu vi ele pessoalmente, ele mora na minha cidade também, a gente se encontrou agora, né? E aí do jeito que ele fala, a gente falou, nossa, parece que o Doan tem 30 anos de idade. Eu falei, cara, você viveu isso faz 1 ano e meio, já tem tanta história para contar, porque a dedicação é querer que isso dá certo. Hoje já está boletando no contrato cheio, já está com o operacional firme, já tem palavras de um trader profissional, já sabe o que é comprar e vender na sua essência, não é simplesmente seguir aqui e seguir ali. Muitas coisas que vocês estão vendo aqui é o caminho que vocês têm que chegar. Se for possível para os dois, pessoas com realidades diferentes, a Camila com a realidade dela, o Doan com a realidade dele, uma que não tem desculpa nenhuma, a Camila é uma super mulher firme, veio do lado dela, o Doan já estabilizado, tem herança, tem tudo, mas largou tudo isso, que eu conversei com ele, falei, você tá louco, você tem tudo na cidade, depois de conhecer a história dele. Ele falou, não, cara, não quero depender dessa minha história que eu nasci, eu quero depender do meu trabalho, não quero depender do meu pai, do meu padrasto, eu quero ter convicção de falar para minha mulher que esse dinheiro quem ganhou fui eu, não foi ninguém que construiu. Da mesma forma que a Camila, que saiu da área de comunicações e está construindo a vida dela, com o companheiro dela, ganhando dinheiro que eu nunca imaginou, e eu sei que é só o começo. Vai longe com toda essa história, com toda essa dedicação, com a força que ela transparece. Cara, é só ir longe, é só seguir o caminho, o céu é o limite. Imagina 2 anos de mercado, imagina a história daqui 5 anos. É isso que você tem que parar para pensar. Olha a evolução em 2 anos de mercado, o que é possível? É só não se perder nesse caminho. É só manter essa humildade, manter o aprendizado e seguir longe. Vamos lá, Lê, esse aqui está com a gente bastante tempo, conseguiu bater minha meta e ficou meses e meses, mais de 24 meses no positivo, só que achou que era Highlander, sofreu um pouquinho, me ligou, o mundo caiu, mas estamos de volta aí na consistência. Conta um pouco, Lê. Isso aí. Bom, conta desde o início a história? Fica à vontade, cara, a gente tem tempo. Beleza. Eu comecei em 2008, e aí, na época, um amigo meu que trabalhava comigo, ele operava também, mas assim, a gente não conhecia nada de mercado, nem eu nem ele, e nenhum tipo de análise, nem de fluxo de ordens, nem gráfica, né? A gente acompanhava um fórum e falou assim, cara, tem um fórum que a galera se ajuda, o pessoal fala lá quais as ações que valem a pena comprar, quais que não estão valendo. E aí eu entrava no fórum, se você for ver, era tudo assim, pô, vai subir, vou comprar minha BMW amanhã, não sei o que. Fiz isso durante 2008, 2009, perdi muito mais dinheiro do que ganhei. E aí, quando chegou em 2009, eu falei assim, pô, não está valendo muito a pena não, acho que é melhor parar. Aí parei, era só ação Parmalat, Gradiente, Tectoy, só ação top de linha, né? Que a gente conheço. E o engraçado, pessoal, voltar ao meu aqui, o engraçado, que eu conheço os caras que fomentavam esse grupo e operavam da ponta contrária. Subida de Milk, o pessoal que está aí da Interfloat vai lembrar bem, Milk, Gradiente, Tectoy, o ponto contrário disso aí vai subir. Os caras puxavam na frente, via no grupo que subiu 5%, colocavam um volume grande com direto. O que dava? Dava o radar dos traders, nossa, furou o chão, furou o teto, né? 5% de alta, 20%, com volume alto, no outro dia caía tudo na cara, porque era muito fácil manipular esse mercado, a gente via isso dentro da corretora. E só para fazer um adendo, que do mesmo jeito que tem esse grupo pensando nisso, tem o grupo que se aproveita desse operacional em ações. Hoje nem tanto, isso sumiu um pouco, mas eu lembro porque exatamente nessa época, 2008, eu estava na corretora, eu também operei Milk 11, também caíam alguns barulhos, mas mais na ponta vendo os caras fazer e também só perdi dinheiro seguindo de quem. Então, vamos lá. Exatamente. Aí assim, parei em 2009, e assim, mas eu gostei muito do mercado, independente de não ter dado certo, eu gostei muito. E aí eu fui fazer o meu mestrado e fiquei na minha cabeça assim, quando eu tiver com mais tempo livre, assim que eu terminar o mestrado, eu vou querer voltar e estudar isso mais a fundo, mas não mais da forma como eu estava fazendo, e sim estudando mesmo, tentando me profissionalizar. Aí quando terminei o mestrado, fui tentar estudar e pesquisando na internet, naturalmente eu acabei caindo na análise técnica. Aí fiz diversos cursos, perdi a conta de quantos cursos, livros, tentei estudar, seguir
analistas, salas. E aí fiz isso por muito tempo, mas assim, nunca consegui ser consistente de verdade. Ficava muito ganha-perde, perdi um pouco mais do que ganhava. Eu acho, não perdi muito dinheiro, mas assim, perdi mais do que ganhava, né? E aí, um dos analistas que eu acompanhava na época, numa dessas pesquisas, eu escutei falar sobre o tape reading. Aí eu falei, quero aprender também, né? Assim como eu estudei outro, vou estudar isso também. E aí, pesquisando no Google, acabei encontrando a Scalper Trader, e aí fiz os cursos introdutórios, e aí, na época, isso foi em 2014, estava para abrir a primeira turma online, que antigamente era presencial, né? E aí, fiz a turma online, que foi o programa Tape Reading, primeiro, né? E aí comecei a operar, e assim, no início, até pelo que você falava, assim, no início é normal, tem custo de aprendizagem, você vai levar um tempo até aprender, não sei o quê, então eu botei na minha cabeça, vai ser normal eu perder no início. E aí eu vi assim, na época, trabalhando, eu falei, quanto eu posso tirar do meu salário todo mês para poder botar ali na corretora e falar assim, esse dinheiro é o dinheiro que eu vou usar para perder. E aí fiz os cálculos lá, eu falei assim, eu posso perder, na época não existia simulador ainda, então tinha que ser na conta real. Eu vi, se eu perder R$70 por dia, vai dar uns 1.500 no mês, tá bom, se eu consigo tirar do meu salário e botar ali. Aí, falar, 7 pontos por dia, um minizinho, vou para a briga. E eu era bom, rapaz, todo dia lá, batia a meta de loja, né, claro. Todo dia, aí menos 70, no outro dia menos 70 de novo, aí acabava, não tinha simulador, eu, ia pro paper trade, né? Entrei no tal preço, aí saí de tal preço, né? Mas assim, no início, eu encarei, isso é normal. Vai ser muito mais comum eu perder do que ganhar. Encarei aquilo como, os primeiros meses, eu vou ficar perdendo mesmo, e uma hora vou acabar conseguindo entender melhor o que está acontecendo na tela, que na época, no início eu me sentia muito perdido. E com o passar do tempo, isso começou a acontecer. Agora não tomava stop mais todo dia, começava a ficar mais no 0 a 0, não sei o quê, comecei a me empolgar. Falei assim, acho que eu estou começando a pegar o jeito. E aí comecei a ficar mais no 0 a 0, aí um mês saiu um pouquinho positivo, outro mês saiu um pouquinho negativo, estava nessa. Até que em julho de 2015, foi quando eu te mandei aquele e-mail, eu falei assim, eu comecei a perder muito de novo, como estava no início, né? Swap diário, quase todos os dias, né? Aí eu mandei um e-mail para o Antunes, falei assim, Antunes, cara, eu acho que eu não levo jeito do mercado, mas eu gosto muito disso, e o que o principal motivo sempre me motivou a ficar era, por mais que desse errado, o próprio conhecimento daquilo eu achava tão maneiro que me motivava a continuar. Se nunca consegui tirar dinheiro disso aqui, eu decidi assim, vai estar valendo a pena pelo conhecimento. Mas depois que você começa a empatar mais, não sei o quê, e começa a ter uma esperança, acho que isso talvez possa me dar algum dinheiro, e você depois vê que, ferrou de novo, agora estou batendo stop diário quase todos os dias. Eu falei, caraca, acho que eu não nasci para isso. Eu te mandei um e-mail, na minha ideia maluca, né? Falei assim, Antunes, grava 4 vídeos curtinhos para mim. Um me dando um esporro, falando, por que tu clicou aí? Segue a porra do plano. Outro falando, boa operação, entrou certo, isso aqui. Outro, estopou corretamente, vamos para o próximo. Não sei o quê. E aí eu montei uma planilha onde eu anotava todas as operações que eu fazia. Para cada operação eu anotava por que eu entrei, o que eu vi no mercado, o que eu esperava que ia acontecer logo depois da minha entrada, o que realmente aconteceu, por que eu saí do mercado, qual foi o resultado e como que eu estava me sentindo emocionalmente na hora. E aí assistiam um dos videozinhos, que era para tornar o processo mais lúdico. E aí, depois de uns 2, 3 meses analisando essa planilha, eu comecei a perceber coisas que eu tinha mais facilidade de enxergar, coisas que eu tinha mais dificuldade, o que eu mais acertava, o que eu mais errava. E aí, naturalmente, eu vou parar de fazer esses que eu estou mais errando e vou fazer os que eu estou mais acertando, os que eu tenho mais facilidade. E aí, naturalmente, a consistência entrou. E aí, em agosto de 2015 para cá, eu não tive nenhum mês negativo, a não ser fevereiro desse ano. E aí começou, teve até aquele webinário que a gente fez, na época eu estava com 21 meses consecutivos no positivo. E aí, quando chegou em fevereiro, eu estava com 30, logo na primeira semana, eu tomei umas porradas, foi logo para trás, aí foi quando eu te liguei e falei, caraca, Antunes, estou com um psicológico ferrado. Como eu estava muito tempo consistente, vim subindo o lote, não sei o quê, naturalmente eu fui engordando o meu custo de vida. Eu fui incorporando aquilo. Hoje eu sou funcionário público, aí eu trabalho, tenho meu salário,
E todo mês, eu sempre, com o passar do tempo, eu fui passando o meu salário, fui incorporando coisas que, todo dia jantar na rua, não sei o quê, personal para ajudar a malhar, não sei o quê. Fui me inserindo uma série de coisas e meu custo de vida passava do meu salário todo mês. Mas como eu estava 30 meses sem perder, provavelmente vai continuar assim, né? Até que chegou em fevereiro e aí eu tomei umas porradas na primeira semana, eu falei assim, ferrou, eu estou mais ou menos com o meu salário para trás. Eu fazia, na média, o meu salário no mercado, como se eu tivesse 2 salários. 2 salários, né? E estava gastando os 2 salários. Em fevereiro eu já estava uns 7 meses sem juntar um único centavo. Eu gastava tudo que entrava. Virou estrela, meu. Vivendo na marca d'água ali, né? E aí, em fevereiro, primeira semana, eu tomei quase um salário para trás, eu falei assim, ferrou. Aí eu falei com o Antunes, estou com o psicológico abalado, não sei o quê. Caraca, eu estou ferrado, porque, cara, eu estava acostumado com o custo de vida, tomei essa porrada para trás e agora tenho que recuperar, mas eu sei que meus gastos vão ser maiores que o meu salário. Mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu falei, eu vou ajustar meu custo de vida. E aí eu desci algumas coisas, cortei algumas coisas. Eu ainda gasto mais do que o meu salário, mas pelo menos não 2 vezes ele. E aí, assim, em fevereiro, lutei o resto do mês para tentar recuperar. Eu não consegui reverter. Ficou levemente negativo, mas ainda assim fechou negativo. E aí eu tive que pegar o complemento do dinheiro guardado. Dinheiro esse que eu já não juntava nada há uns 7 meses, né? E aí desci um pouco. E aí, de fevereiro para lá, eu falei assim, não, vou manter esse mesmo padrão, né? Não vou subir de novo o custo de vida, vou manter o que eu fiz. E aí, diminuí o lote. Na época, eu estava com aí uma maluquice da minha cabeça, né? Eu estava com até fevereiro, eu estava com 50 do Mini. Não sei porquê, maluquice minha, mas se eu clico com 50 do Mini ou com 10 do Grande, eu fico mais nervoso com 10 do Grande. Então, eu clico com 50 do Mini, né? Cada um com a sua maluquice, essa é a minha. Aí eu reduzi, voltei para 25 do Mini, e aí fui batalhando de novo, e aí agora, finalmente, assim, consegui ajustar. E outra coisa, o que eu comecei a perceber é que acho que aqueles 50 minis, por tentar ir crescendo e fazendo financeiros maiores, não tava muito confortável. Esse mês agora, por exemplo, em maio, eu estou fazendo um financeiro um pouco maior do que o que eu fazia na época. Com 50, eu estou só com 25. Então, acho que aquilo me ajudou também a me soltar um pouco. Primeiro que, assim, eu estava conversando com ele antes, falei assim, cara, estou com X meses positivos, eu não quero estragar a estatística. Estou com 50, estou com 60 meses, mas aí estragou a paciência. Foi igual o outro depoimento que eu contei, quando eu fui tentar fazer os 100 trades consecutivos no positivo, né? Lá para o 80, mais ou menos, eu tomei o stop. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu, porque, cara, você começa a entrar numa paranoia por um negócio que não faz sentido nenhum. Várias oportunidades que eu iria acertar, provavelmente 70%, 80% das vezes, eu deixava de fazer simplesmente porque eu não queria estragar aquela estatística. Então, eu ficava esperando ali uma operação que realmente eu tivesse uma assertividade altíssima, porque eu não queria estragar a estatística. Depois que eu tomei aquele stop, no caso dos 100 trades, né, aí voltei a operar normalmente. O meu financeiro naquela época foi muito menor do que depois, porque eu deixei passar muita oportunidade por medo de errar, né? E agora aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Em fevereiro, eu acabei ficando com o mês levemente negativo, ajustei meu custo de vida, voltei a guardar dinheiro, coisa que eu não fazia já há um bom tempo, e estou conseguindo fazer um financeiro até um pouco maior do que o que estava antes, com um lote menor, ou seja, aquele lote provavelmente para mim estava meio pesado. E aí agora consegui ajustar, e aí vamos na contagem de novo, que agora está em 3, né? Agora profissionalizou aí, passou pela famosa fase do ajuste, né? Ainda bem que não doeu tanto assim, mas se tivesse sido uma porrada realmente grande, quebrado, eu sempre fui muito disciplinado, nunca fui de fazer médio para trás, essas coisas, mas se eu tivesse feito isso, acho que ia machucar ainda mais, né? Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Na verdade, foi uma direta de cada um, já matou todas as perguntas que eu queria. Hoje todos aí operando ou no cheio, ou no lote de cheio mais no mini, porque tem as loucuras aí. Eu falei, cara, vai pro cheio, é melhor de sair. Às vezes você sai de 48, falta 2, às vezes sai de 33,
falta lote, mas o importante, estão com financeiros que conseguem possibilitar, cada um na sua escolha, os dois querendo só viver de mercado, ele com um trabalho bem interessante aí de funcionário público, me perguntou, se eu falei que não, continua, que vale a pena você ter essa renda, foi difícil passar, e cara, vai juntando dinheiro, me ligou para passar a mão na cabeça, eu falei, eu sei onde você errou, foi a primeira coisa que eu te perguntei, né? Eu falei, você não perdeu dinheiro no mercado, você está perdendo o custo de vida, senão você não estaria tão desesperado. E aí foi onde a gente pegou, eu falei, já era, corta, meu pessoal, corta, a gente corta, é isso, e naturalmente vai voltar. De novo, eu queria agradecer muito vocês, obrigado pela presença, obrigado por acreditarem e estarem aqui no palco, uma salva de palmas, que eles são ganhadores e audazes.